Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao blog da educação, onde juntos construímos conhecimentos. Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data foi criada em 1857 pela ONU para a valorização e igualdade da mulher perante aos homens. Hoje comemoramos 164 anos do Dia Internacional da Mulher. Vamos saber um pouco mais? Então vamos lá! Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Paula Nadal. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos da América oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário juliano, adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90.000 operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo
Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março, foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países, explica a professora Maria Célia Orlato Selen, mestre em estudos feministas pela Universidade de Brasília e doutoranda em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. Então, vamos ver. Estudo do texto. Responda. Por que comemoramos o Dia da Mulher? O que foi criado esse dia? Se nós observarmos no penúltimo parágrafo, nós vamos entender o porquê do 8 de março. O que foi o protesto Pão e Paz? O protesto Pão e Paz aconteceu na Rússia. Por que aconteceu esse protesto? Número 2. Quando no Brasil surgiram os movimentos em prol da mulher? Está bem no final do texto. É só vocês lerem novamente e procurar. Em que ano foi criada a Delegacia da Mulher? Número 4. Copie do texto o nome de 3 países. Pessoal, nós vamos retomar aqui o que são substantivos comuns e substantivos próprios. O que é substantivo, primeira coisa? Substantivo é tudo o que dá nome. Um exemplo. Calculadora é o nome desse aparelho. Então, calculadora é um substantivo. É um substantivo comum. Todos os aparelhos parecidos com esses são chamados de calculadora. Outro substantivo. Grampeador, porque todos esses instrumentos são chamados de grampeador, então é um substantivo comum. Agora, o meu nome, Danila. Danila é um substantivo próprio, porque ele é o meu nome, ele é próprio daquela pessoa. Ou São José do Rio Pardo. É o nome da nossa cidade, ele é próprio dessa cidade, então ele é um substantivo próprio. Então, lembrando também que o substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Substantivo comum, se não estiver início de frase, letra minúscula. Então, o nome dos 3 países, eles aparecem com letras
maiúsculas, tá? A letra B, os números pares. Aparecem várias datas no texto. E aparece números pares. O nome de um ex-presidente do Brasil. Então, é só pensar um pouquinho. E o significado de ONU. O que significa a sigla ONU? Aparece no texto também. Espero que vocês tenham assistido ao vídeo complementar, porque ele também fala sobre o Dia da Mulher. Façam todas as atividades no caderno, não é necessário fazer a cópia do texto, mas sim a leitura, tá? Respondam, copiem a pergunta e façam as respostas no seu caderno. Até já!